Olá! Alegria de estarmos juntos mais uma vez através deste momento de espiritualidade. Tenho aproveitado nesses últimos dias a fazer algumas reflexões com você do nosso tempo, desse tempo presente. Hoje quero aproveitar esse momento de diálogo para falar com você sobre fake news, ou seja, falsas notícias. Todos nós já nos deparamos com elas, não é mesmo? E quero refletir com você o quão nocivas podem ser as fake news. Aqui não estou falando somente de grandes coisas, mas também de situações do cotidiano. Há 3 anos atrás, em 2018, o Papa lançou uma carta para o Dia Mundial das Comunicações Sociais com o seguinte tema: a verdade vos tornará livre. Fake news e jornalismo de paz. E nem é um tema tão moderno assim. Em 1972, o então Papa Paulo VI, ele falou sobre as comunicações sociais no serviço da verdade. Podemos ter um exemplo histórico também. Está no Evangelho de Marcos, o capítulo 8, a caminho do povoado de Cesareia, Jesus pergunta aos apóstolos: quem dizem os homens que eu sou? As respostas refletem os boatos da época. Alguns dizem que és João Batista, outros que és Elias, ou outros ainda que é algum dos profetas. Ou seja, as notícias caminhavam livremente, sem compromisso com a verdade. Para o Papa Francisco, as fake news, ou seja, notícias falsas, destroem a imagem divina do ser humano. Lares, famílias, povos inteiros ficam à mercê de interesses maliciosos dos que as utilizam e falseiam a realidade. O Santo Padre, o Papa Francisco, ensina o que devemos fazer para combater as fake news, ou seja, buscar atitudes educativas, discernimento, purificar-se pela verdade, são antídotos que comungam com o ideal que não falseia nem alicia as mentes. A verdade liberta. Por quê? Porque a verdade é sólida, é confiável. Deus é a única verdade. Lembremos-nos o que Jesus diz para nós: eu sou a verdade. A verdade vos libertará. E é esta verdade, Jesus Cristo, que nos liberta. Ser fiel a Jesus Cristo é não ser alienado, não se enganar, não se isolar. As notícias falsas, meu irmão e minha irmã, elas podem trazer dimensões catastróficas na vida de muitas pessoas. Desde uma conversa que acontece, talvez, aí na sua família, as ditas fofocas, tudo isso pode trazer no decorrer de cada vez que é comentado a respeito disso, se transformando em boatos. Ora, isso vai agrupando e se criando situações que vão trazendo desinformações ou então fake news. Vamos ter muito presente situações sobre as fake news. O primeiro seria criar confusão. O segundo, chamar atenção e audiência para outro assunto. E por fim, espalhar a difamação, a manipulação de um cenário. Ou seja, em qualquer uma dessas situações, são comportamentos que não condizem com uma caminhada cristã que deve priorizar pelo bem comum, o amor ao próximo e todas as coisas que provêm de Deus. Volto a falar aqui do Papa Francisco. Ele dizia: nenhuma desinformação é inofensiva. Mesmo que uma distorção da verdade aparentemente leve pode ter efeitos danosos, perigosos.
Quero trazer este tema para o seu cotidiano. Pode parecer algo distante, coisa de grandes veículos de comunicação, internet, campanhas políticas, que nós bem sabemos que nesses espaços acontecem e muito. Mas as notícias falsas precisam ser combatidas também, como eu dizia agora há pouco, em nosso lar. Ouvi dizer que aquele ditado que diz que cada um que conta aumenta um ponto. Você já ouviu falar também. Esta fábrica das fake news está justamente aí. Claro que manipuladas para grandes públicos tornam proporções muito maiores. Mas aquela pequena fofoca, aquele pequeno comentário que fazemos dentro da nossa casa, ou pior ainda, dentro de uma comunidade, ela se alimenta com cada um que decide passar adiante a história sem checar a informação. Guerras já foram travadas por desinformação, pessoas já morreram por falsos julgamentos, o próprio Cristo, ele sofreu com tantas falsas informações que levantaram a seu respeito. Você pode até pensar, mas uma fofoquinha só. Ali está a presença do diabo, do maligno, aquele que divide. Tudo que alimentamos tende a crescer. Cuidado! A pessoa que é vítima de uma fake news, uma difamação, uma fofoquinha, pode sofrer de diversas formas. Como nós já falamos aqui, morrer aos poucos. E aqui lembro-me daquele grande filósofo grego, Sócrates. Ele ensinava sobre as 3 peneiras. Sempre que alguém iria lhe falar algo, ele pedia que a pessoa avaliasse se a informação passaria pelas 3 peneiras. Quais eram as peneiras? A primeira, a verdade. Dizia ele, caso tenha ouvido apenas falar, o assunto deve morrer aqui. A segunda, a da bondade, ou seja, se o que for contar for destruir uma pessoa, não conte. E a terceira peneira é a da necessidade, que quer dizer, me ajuda ou te ajuda em algo? Pode melhorar algo? Se passar pelas 3 peneiras, conte, senão esqueça e enterre tudo. Será uma fofoca a menos para envenenar o mundo e fomentar a discórdia entre nós irmãos. Nada de fake news. Sejamos aqueles que espalham a verdade. E olha, vou dizer um pouco mais. Se você sabe alguma situação danosa, alguma situação difícil, alguma situação pecaminosa que alguém tenha comentado ou feito, por favor, aprenda a guardar para si mesmo. Pois quem divulga as fragilidades do outro está trazendo aquilo que o próprio demônio quer que nós façamos. Não repasse, pelo contrário, seja sempre a pessoa que pode ser capaz de trazer para você e você trazer para os outros o crescimento. Isso é o que importa para todos nós. Não vamos ser pequenos, mas sejamos sempre alma grande, ou seja, pessoas magnânimes. Vamos buscar esta fonte confiável e assim confirmar tudo que nós ouvimos e pensar muito se devemos repassar. Esta atitude não só livrará você de cometer um pecado grave, como também tornará o mundo um lugar muito mais confiável. Como nos disse Jesus, um lugar de vida abundante e paz. Vamos juntos combater a fake news, a desinformação e assim vivermos cada vez
mais cristãos, crescendo para o alto, e crescer para o alto é crescer para dentro de si mesmo. Paz e bem, força!